Este é um assunto hoje muito recorrente na sociedade contemporânea. Cerca de 50% dos casamentos que são feitos no altar terminam nas barras de um tribunal, machucados e feridos por um doloroso divórcio. Quando é que o divórcio é permitido, se é que é permitido, e se ele acontece quando as pessoas podem casar de novo? Então eu quero tratar deste assunto aqui brevemente com você. Bom, esta pergunta foi feita a Jesus, pelos fariseus, pelos escribas, uma pergunta até de algibeira. Perguntaram assim para Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Esta pergunta tinha o propósito de colocar Jesus ou contra Moisés, ou mesmo contra Herodes, que João Batista tinha denunciado pelo pecado de adultério e incesto, e tinha sido preso e depois decapitado. E Jesus, em vez de responder sobre divórcio, Jesus leva os seus interlocutores a entender melhor o que é casamento. Jesus diz assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio criou homem e mulher, e que disse: por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou, não o separe o homem? O que Jesus está dizendo é o seguinte: há muitos divórcios hoje porque não se entendeu com clareza o que é casamento. A nossa sociedade discute divórcio, mas não aprofunda o significado do casamento. Se nós entendêssemos melhor o que é casamento, nós teríamos menos divórcio. À luz do que Jesus ensina, o casamento tem 4 colunas de sustentação. Primeiro, ele é heterossexual. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Segundo, o casamento é monogâmico. O casamento é a relação de um homem com uma mulher, e não de um homem com várias mulheres, e nem de uma mulher com vários homens. Terceiro, o casamento é monossomático, tornam-se uma só carne. Se o sexo antes do casamento e fora do casamento está contra a lei de Deus, o sexo no casamento é uma ordenança de Deus. O quarto pilar é que o casamento é insolúvel. O que Deus ajuntou não separa o homem. Mas Jesus responde uma segunda pergunta dos fariseus. Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e divorciar? Aí Jesus diz assim: vocês não entenderam Moisés. Vocês estão lendo errado Moisés. É por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Ou seja, Deus não fez provisão para o divórcio. Deus instituiu o casamento. Deus odeia o divórcio. O divórcio não é uma instituição divina, mas humana, por causa da dureza do coração. Aí Jesus então diz assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, que a cláusula de exceção para um divórcio é a infidelidade conjugal. Fora disso, não há permissão para divórcio. Não havendo permissão para divórcio, não há legitimidade do segundo casamento. É claro que, mesmo quando há infidelidade, o perdão é melhor do que o divórcio. É por isso que Jesus Cristo disse que a dureza de coração é que é a causa do divórcio. Bom, o apóstolo Paulo, tratando de um outro assunto, de uma outra cláusula de exceção para o divórcio, fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, que é o abandono irremediável. Em havendo abandono, a parte abandonada, seja marido e mulher, pode divorciar-se. E nos dois casos, seja infidelidade, seja abandono, em havendo legitimidade para o divórcio, há então possibilidade para um segundo casamento.